O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 16, capítulo 37, 26 de dezembro de 1923. O morrer contínuo de Jesus e o morrer contínuo de Luísa na divina vontade. Passei dias amargos pela privação do meu doce Jesus. Sentia-me como um vilíssimo trapo que Jesus tinha rejeitado porque lhe dava asco. Tão sujo estava. E em meu interior ouvia-o dizer: na minha vontade não existem trapos, tudo é vida, e vida divina. O trapo se rompe, se suja, porque não contém vida, em vez da minha vontade que contém vida e dá vida a tudo. Não há perigo que a alma se possa reduzir a pedaços, muito menos sujar-se. Eu, não fazendo caso disto, pensava entre mim: que formosas festas natalícias me faz passar Jesus. Vê-se que me ama muito. E ele, movendo-se em meu interior, acrescentou: minha filha, para quem faz a minha vontade é sempre Natal. Assim que a alma entra em meu querer, eu fico concebido em seu ato. Conforme vai cumprindo o seu ato, eu desenvolvo minha vida. Quando o termina, eu ressurjo e a alma é concebida em mim. Desenvolve sua vida na minha e ressurge em meus mesmos atos. Então, olhe, as festas de Natal são para quem uma vez por ano se prepara, se põe em graça, portanto sente em si algo de novo de meu nascimento. Mas para quem faz a minha vontade é sempre Natal. Eu renasço em cada ato seu. Então você gostaria que eu nascesse em você uma vez por ano? Não, não. Para quem faz minha vontade, meu nascimento, minha vida, minha morte e minha ressurreição devem ser um ato continuado, nunca interrompido. De outra maneira, qual seria a diferença, a desmedida distância com as outras santidades? Ao ouvir isto, senti-me mais amarga e pensei entre mim: quanta fantasia! Isto que ouço não é outra coisa que uma finíssima soberba minha. Só minha soberba podia sugerir-me e chegar até me fazer escrever tantas coisas sobre a vontade de Deus. Os demais são bons, humildes, e por isso nenhum ousou escrever nada. E enquanto isso pensava, sentia tal dor de me sentir destroçada o coração e procurava distrair-me para não ouvir nada. O que tremenda luta, até me sentir morrer. Então, enquanto eu estava neste estado, meu amável Jesus fez-se ver como se quisesse dizer outra coisa sobre sua santíssima vontade. E eu lhe disse: Jesus meu, ajuda-me. Não vês quanta soberba há em mim? Tem piedade de mim. Livra-me desta refinada soberba. Eu não quero saber nada, só me basta amar-te. E Jesus: minha filha, as cruzes, as dores, as penas são como a prensa para a alma. E assim como a prensa serve para quebrar e descascar a uva, de modo que o vinho fica de um lado e o bagaço do outro, assim as cruzes, as penas, como a prensa tira da alma o bagaço da soberba, do amor próprio, das paixões e de tudo que é humano, e deixam o vinho puro das virtudes, e minhas verdades encontram o caminho para comunicar-se e espalhar-se na alma como sobre uma tela branca, com caracteres indeléveis. Como podes então temer, se cada vez que te manifestei minhas verdades sobre minha vontade, estas verdades sempre foram precedidas por cruzes,
dores e penas, e por quanto mais sublimes estas verdades, tanto mais intensas e fortes as penas? Não era outra coisa que a pressão da prensa que eu fazia em você para tirar o bagaço de todo o humano. Era mais interesse meu que teu, que minhas verdades não ficassem mescladas com o bagaço das paixões humanas. E eu, meu Jesus, perdoa-me se te disser que és tu mesmo a causa dos meus temores. Se você não me deixasse, se não se escondesse e me privasse de ti, em mim não haveria lugares para fazer levantar esses medos. Quem sabe, Jesus, você me faz morrer, mas com morte cruel e dupla morte, porque eu não estou morrendo. Se eu pudesse provar a morte e morrer, como seria doce para mim. Jesus, te digo, não posso mais. Leve-me contigo ou fique comigo. Agora, enquanto dizia isto, o meu amável Jesus apertava-me nos seus braços e com as suas mãos, como se desse uma corda, e eu ficava como posta debaixo de uma prensa, espremida, triturada. Eu mesmo não sei dizer o que sentia em mim de dor. Sabe-o só ele que me fazia sofrer. Depois me disse: filha querida do meu querer, olha dentro de mim como a minha vontade suprema não concedeu nem sequer um respiro de vida à vontade humana da minha humanidade. Se bem santa, mas nem mesmo isto me foi concedido. Devia estar sob a pressão, mais que de uma prensa, de uma vontade divina, infinita, interminável, que se constituía vida de cada batido meu. Palavra e ato, e minha pequena vontade humana morria em cada batida, respiro, ato, palavra, etc. Mas morria em realidade, sentia de fato a morte, porque jamais teve vida. Tinha a minha vontade humana só para fazê-la morrer continuamente. E embora isto tenha sido uma grande honra para minha humanidade, foi o maior dos portentos. A cada morte de minha vontade humana, esta era substituída por uma vida de vontade divina. Mas o morrer continuamente foi o maior, o mais duro, o mais agudo e doloroso martírio de minha humanidade. Oh, como as penas da minha paixão são diminuídas ante este meu contínuo morrer. E só com isto eu completava a perfeita glória de meu Pai Celestial, e o amava com o amor que supera qualquer outro amor por todas as criaturas. Morrer, sofrer, fazer alguma coisa grande alguma vez, a intervalos, não é grande coisa. Também os santos, os bons e as outras criaturas têm feito, sofreram, têm morto, mas como não foi um sofrer, um obrar e um morrer contínuo, não constitui nem perfeita glória ao Pai, nem redenção que se possa estender a todos. Por isso, minha filha recém-nascida e meu eterno querer, olha um pouco onde seu Jesus te chama, te quer sob a prensa de minha vontade divina, para que teu querer receba morte contínua, como minha vontade humana. De outra maneira, não poderia eu fazer surgir a época nova, que meu querer venha a reinar na terra. É necessário ato contínuo, as penas, as mortes, para poder arrebatar do céu o fiat voluntas tua. Atenta, minha filha, não atentes para os outros, nem para os meus outros santos, nem ao modo como me comportei com eles, pois te faz despertar assombro pelo modo como me comporto contigo. Com eles queria fazer uma coisa, contigo é outra muito diferente. E enquanto dizia isto, tomava a forma do crucifixo e apoiava a sua testa sobre a minha, estendendo-se sobre toda a minha pessoa, e eu ficava sob sua pressão e toda em poder de sua vontade.
Capítulo 38, 29 de dezembro de 1923. Entre Jesus e a alma que vive na divina vontade, há um vínculo eterno que os une e que não pode ser removido. O segredo para saber onde encontrar todas as criaturas para amar o Pai por todas elas. Estava a rezar e encontrei-me fora de mim mesma, onde havia um crucifixo lançado por terra. Eu me juntei para adorar e beijar suas santíssimas chagas. Mas, enquanto fazia isto, o crucifixo, fazendo-se vivo, tem desclavado suas mãos da cruz e se tem abraçado ao meu pescoço, apertando-me forte, forte. Eu, temendo ainda que não fosse Jesus, procurava livrar-me desses braços. Então Jesus me disse: Minha filha, por que queres fugir de mim? Como queres deixar-me? Não sabes que entre eu e ti há um vínculo eterno que nos liga, que nem você nem eu podemos desunir, porque o que é eterno entra em mim e se torna inseparável de mim. Todos os atos que fizemos juntos em minha vontade são atos eternos, como eterna é minha vontade. Assim que você tem do teu em mim e eu tenho do meu em ti. Corre em ti uma veia eterna que nos faz inseparáveis, e quanto mais você continuar e multiplicar suas ações no meu querer, tanto mais você toma parte do que é eterno. Portanto, para onde queres ir? Eu estava à espera que viesses para consolar-me e libertar-me deste lugar onde a perfídia humana me lançou, e com pecados ocultos e males secretos me crucificou barbaramente. Por isso me estreitei a ti, a fim de que me libertes e me leves junto contigo. Eu estreitei-o, beijei-o e encontrei-me com ele no meu quarto, e vi entre mim Jesus que o meu interior estava concentrado nele, e o seu concentrado em mim. Depois recebi a Santa Comunhão, e eu, segundo meu costume, estava chamando e pondo a todas as coisas criadas ao redor de Jesus, para que todas lhe fizessem coroa e lhe dessem a correspondência do amor e das homenagens ao seu Criador. Todas correram ao meu chamado, e via claramente todo o amor de meu Jesus para mim em todas as coisas criadas. E Jesus esperava com muita ternura de amor em meu coração, a correspondência de tanto amor. E eu, sobrevoando sobre tudo e abraçando tudo, me punha aos pés de Jesus e lhe dizia: Meu amor, meu Jesus, tudo criastes para mim, e deste modo, portanto, tudo é meu, e eu o dou a ti para te amar. Por isso, te digo em cada gota de luz do sol, te amo. Na cintilação das estrelas, eu te amo. Em cada gota de água, eu te amo. Seu querer me faz ver até no fundo do oceano, teu te amo por mim. E eu imprimo meu te amo por ti em cada peixe que agita-se no mar. Quero imprimir meu te amo no voo de cada pássaro. Te amo em todas as partes, meu amor, partes, amor meu. Eu quero imprimir meu amo sobre você, as asas de vento, no movimento das folhas, em cada faísca de fogo. Te amo por mim e por todos. Toda a criação estava comigo para dizer te amo, mas quando eu quis abraçar todas as gerações humanas no querer eterno, para fazer prostrar a todos perante Jesus, para que todos fizessem seu dever de lhe dizer em cada ato deles, em cada palavra, em cada pensamento, eu te amo. Elas me fugiam e eu me perdia e não sabia o que fazer. Então eu o tenho dito a Jesus e ele: Minha filha, no entanto, isto é precisamente viver no meu querer, levando-me toda a criação diante de mim, e em nome de todos me dar a correspondência de seus deveres. Nenhum deve escapar-te. De outra maneira, minha vontade encontraria vazios na criação e não ficaria satisfeita.
Mas sabe por que não encontra todos e muitos fogem? É a força do livre-arbítrio. Mas quero mostrar-te o segredo de onde os podes encontrar todos. Entre em minha humanidade, e aí encontrará todos os atos deles, como em custódia, pela qual eu tomei a tarefa de satisfazer por eles diante do meu Pai Celestial. E você vê, seguindo todos os meus atos, que eram os atos de todos, assim encontrará tudo e me dará correspondência de amor por todos e por tudo. Tudo está em mim, tendo feito eu por todos. Está em mim o depósito de tudo, e entrego ao Pai Divino o dever do amor de tudo. E quem quer se serve disto como caminho e meio para subir ao céu. Eu entrei em Jesus e com facilidade encontrei tudo e todos, e seguindo o agir de Jesus dizia: em cada pensamento de criatura te amo, no voo de cada olhar te amo, em cada som de palavra te amo, em cada batida, respiração, afeto te amo, em cada gota de sangue, em cada peça e passo te amo. Mas quem pode dizer tudo o que eu fazia e dizia? Muitas coisas não se sabem dizer, ou melhor, o que se diz muito mal, e não é como se diz quando se está junto com Jesus. Assim dizendo te amo, me encontrei em mim mesma. Capítulo 39, 4 de janeiro de 1924. Com as palavras de Jesus no horto: não se faça a minha vontade, mas a tua. Acordo com o seu Pai Celestial, que a vontade divina tomará seu lugar de honra na criatura. Estava a pensar nas palavras de Jesus no horto quando disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, achas que foi o cálice da minha paixão pelo qual dizia ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim este cálice? Não, absolutamente não. Era o cálice da vontade humana que continha tal amargura e plenitude de vícios que minha vontade humana unida à divina sentiu tal repugnância, terror e espanto que gritei: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Como é feia a vontade humana sem a vontade divina, a qual, quase como dentro de um cálice, se encerra dentro de cada criatura. Não há mal nas gerações da qual ela não seja a origem, a semente, a fonte. E eu, vendo-me coberto por todos estes males que a vontade humana produziu, frente à santidade da minha, me sentia morrer, e teria morrido de verdade se a divindade não tivesse me sustentado. Mas você sabe por que eu adicionei, e por 3 vezes, mea voluntas sed tua fiat, faça-se a tua vontade? Eu sentia sobre mim todas as vontades das criaturas juntas, todos os seus males, e em nome de todas gritei ao Pai: não se faça mais a vontade humana na terra, senão a divina. A vontade humana seja banida e a tua reine. Assim que desde então, e o quis fazer desde o princípio de minha paixão, porque era a coisa que mais me interessava e a mais importante, a de chamar à terra o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. E eu era o que em nome de todos dizia: não a minha vontade, mas a sua seja feita. Desde então eu constituía a época do fiat voluntas tua sobre a terra. E, como dizer, 3 vezes na primeira a buscava, na segunda a fazia descer, na terceira a constituía reinante e dominadora. E como dizer, não a minha vontade, mas a sua seja feita, eu tentava esvaziar as criaturas de sua vontade
e enchê-las da divina. Antes de morrer, porque eu não tinha mais do que horas, eu quis contratar com o Pai Celestial minha primeira finalidade pela qual vim à Terra, que a divina vontade tomasse seu primeiro lugar de honra na criatura. O subtrair-se da vontade suprema havia sido o primeiro ato do homem e, portanto, a nossa primeira ofensa. Todos os seus outros males entraram na ordem secundária. E eu devia primeiro realizar a finalidade do Fiat Voluntas Tua, como no céu assim na terra, e depois formar com minhas penas a redenção. Porque a mesma redenção entra na ordem secundária. É sempre a minha vontade que tem o primado sobre todas as coisas. E se bem que dos frutos da redenção se viram os efeitos, mas foi em virtude deste contrato que eu fiz com meu Pai Divino, que seu Fiat devia vir a reinar sobre a terra, realizando a verdadeira finalidade da criação do homem e a minha finalidade primária pela qual vim à terra, que o homem pôde receber os frutos da redenção. De outra maneira, teria faltado a ordem à minha sabedoria. Se o princípio do mal foi a sua vontade, a esta devia eu ordenar e restabelecer, reunir vontade divina e humana. E se bem que se viram primeiro os frutos da redenção, isto nada diz. A minha vontade é como um rei, mas é o primeiro entre todos. Chega ao último, precedendo-o por sua honra e decor os seus povos, exércitos, ministros, príncipes e toda a corte real. Assim que primeiro eram necessários os frutos de minha redenção para fazer encontrar a corte real, os povos, os exércitos, os ministros, à altura da majestade de minha vontade. Mas você sabe quem foi a primeira a gritar junto comigo: não a minha vontade, mas a sua seja feita? Foi minha pequena recém-nascida em minha vontade, minha pequena filha, que teve tal repugnância, tal espanto de sua vontade, que trêmula se estremeceu a mim e gritou junto comigo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice de minha vontade. E chorando acrescentou, junto comigo: não a minha vontade seja feita, mas a tua. Ah, sim, estivesse tu junto comigo naquele primeiro contrato com meu Pai Celestial. Estiveste tu junto comigo naquele primeiro contrato com meu Pai Celestial, porque se necessitava ao menos uma criatura que devia fazer válido este contrato. De outra maneira, a quem dá-lo? A quem confiá-lo? E para voltar mais segura à custódia do contrato, te fiz dom de todos os frutos de minha paixão, formando-os à tua volta como um exército formidável, que enquanto faz o seu cortejo real à minha vontade, faz guerra encarniçada à tua. Por isso, ânimo no estado em que te encontras. Tira o pensamento do que eu possa te deixar. Isto seria prejuízo de meu querer, sendo que tenho o contrato da minha vontade depositada em ti. Por isso, fique em paz. É minha vontade que prova-te, que quer não só purificar-te, mas destruir até mesmo a sombra da tua vontade. Por isso, com toda a paz, siga o voo do meu querer. Não se preocupe com nada. Seu Jesus fará de maneira que tudo o que possa acontecer dentro e fora de ti fará sobressair principalmente a minha vontade e alargará em ti os confins da minha na tua vontade humana. Sou eu quem levará a batuta em seu interior, para dirigir tudo em você, segundo o meu querer. Eu não me ocupei de outra coisa senão só da vontade do meu Pai. E como todas as coisas estão nela, por isso me ocupei de tudo. E se ensinei alguma oração, não foi outra senão que a divina vontade se faça como no céu, assim na terra. Mas era a oração que encerra tudo. Assim que eu não girava senão em torno à vontade suprema. Minhas palavras, minhas penas, minhas obras,
Meus batimentos estavam cheios de vontade celestial. Assim quero que faça você. Deve girar tanto em torno dela, até de fazer queimar pelo sopro eterno do fogo de minha vontade, de maneira que perca qualquer outro conhecimento e não saiba outra coisa, senão só e sempre meu querer. Capítulo 40, 14 de janeiro de 1924. Na flagelação, Jesus quis ser despido para dar de novo à criatura as vestes reais da divina vontade. Acompanhava o meu Jesus no mistério da flagelação, compadecendo-o quando se viu tão confuso no meio dos inimigos, despojado de suas vestes, sob uma tempestade de golpes. E meu amável Jesus, saindo de meu interior no estado em que se encontrava, quando foi flagelado, disse-me: minha filha, quer saber a causa pela qual fui despido quando fui flagelado? Em cada mistério da minha paixão, primeiro me ocupava de consolidar a ruptura entre a vontade humana e a divina, e depois das ofensas que esta ruptura produziu. Quando o homem no Éden rompeu os vínculos da união entre a vontade suprema e a sua, despojou-se das vestes reais de minha vontade e se vestiu com os miseráveis trapos da sua, débil, inconstante, impotente, para fazer algo de bom. Minha vontade lhe era um doce encanto que o tinha absorvido em uma luz puríssima que não o fazia conhecer outra coisa que a seu Deus, do qual tinha saído, quem não lhe dava outra coisa que felicidade sem medida, e estava tão absorvido pelo muito que lhe dava seu Deus, que não se dava nenhum pensamento de si mesmo. Oh, como era feliz o homem, e como a divindade se deleitava em lhe dar tantas partículas de seu ser, por quanto a criatura pôde receber, para fazê-lo semelhante a ele. Agora, assim que rompeu a união de nossa vontade com a sua, perdeu a vestidura real, perdeu o encanto, a luz, a felicidade. Se olhou para si mesmo sem a luz de minha vontade, e vendo-se sem o encanto que o tinha absorto, se conheceu, teve vergonha, teve medo de Deus, tanto que sua própria natureza sentiu seus tristes efeitos. Sentiu frio e a nudez, e sentiu a viva necessidade de se cobrir. E assim como nossa vontade o tinha no porto da felicidade imensas, assim a sua o colocou no porto das misérias. Nossa vontade era tudo para o homem, e nela encontrava tudo. Era justo que, tendo saído de nós e vivendo como um terno filho nosso em nosso querer, vivesse do nosso, e este querer deveria substituir-se a tudo o que ele necessitava. Portanto, como quis viver de seu querer, teve necessidade de tudo, porque o querer humano não tem o poder de substituir-se a todas as necessidades, nem tem a si a fonte do bem. Por isso foi obrigado a procurar-se em cansaço as coisas necessárias à vida. Vês então que significa não estar unido com a minha vontade? Oh, se todos a conhecessem, só teria um só suspiro: que meu querer venha a reinar sobre a terra. Assim que se Adão não se houvesse subtraído da vontade divina, mesmo sua natureza não teria tido necessidade de vestidos, não teria sentido a vergonha de sua nudez, não teria sido sujeito a sofrer o frio, o calor, a fome, a fraqueza. Mas estas coisas naturais eram quase nada, eram mais como símbolos do bem grande que tinha perdido a sua alma. Por isso, minha filha, antes de ser atado à coluna para ser flagelado, quis ser despido para sofrer e reparar a nudez do homem quando se despiu do vestido real de minha vontade. Senti em mim tal confusão e pena ao me ver assim nu, no meio dos inimigos que zombavam de mim, que chorei pela nudez do homem e ofereci a meu celestial Pai minha nudez, para fazer que o homem fosse revestido de novo com o vestido real de minha vontade. E como pagamento, para que isto não me fosse negado, ofereci meu sangue, minhas carnes arrancadas em pedaços. Me fiz despir não só dos vestidos, mas também de minha pele, para poder pagar o preço e satisfazer o delito desta nudez do homem.
Derramei tanto sangue neste mistério, que em nenhum outro derramei tanto, que bastava para cobrir o homem como com um segundo vestido. E vestido de sangue para cobri-lo novamente, e assim aquecê-lo e levá-lo para dispô-lo a receber a vestidura real de minha vontade. Ao ouvir isto, surpreendida, disse: Meu amado Jesus, como pode ser possível que o homem que se subtraiu de sua vontade teve necessidade de se vestir, teve vergonha, medo? No entanto, tu sempre fizeste a vontade do Pai Celestial. Eras uma só coisa com Ele. Tua mamãe jamais conheceu seu querer, porém tiveram necessidade de vestidos, de alimento e sentiram frio e calor. E Jesus acrescentou: Mas, minha filha, é precisamente assim. Se o homem sentiu vergonha de sua nudez e ficou sujeito a tantas misérias naturais, foi precisamente porque perdeu o doce encanto de minha vontade. E se o mal que fez o fez à alma, não ao corpo, mas indiretamente foi como cúmplices da má vontade do homem. A natureza ficou como profanada pelo mal querer do homem. Portanto, uma e o outro deviam sentir a pena do mal feito. Respeito a mim, é verdade que fiz sempre a vontade suprema, mas eu não vim encontrar o homem inocente, o homem antes de pecar, mas vim a encontrar o homem pecador e com todas as suas misérias, e devia confraternizar-me com ele, tomar sobre mim todos os seus males e me sujeitar às necessidades da vida, como se fosse um deles. Mas em mim havia este prodígio, que, se o quisesse, de nada tinha necessidade, nem de vestidos, nem de alimento, nem de nada. Mas não quis servir-me dele por amor ao homem. Quis sacrificar-me em tudo, mesmo nas coisas mais inocentes criadas por mim mesmo, para atestar-lhe meu ardente amor. E mais, isto servia para conseguir de meu Pai divino, que, por consideração minha e de minha vontade, toda sacrificada a ele, restituísse ao homem a nobre vestidura real de nossa vontade.